olha só, a Monique Evans voltou a falar sobre a briga com a filha, Bárbara Evans, e como esse afastamento entre as duas afetou o convívio da Monique, sabe com quem? Com os 3 netos, gente, olha isso. As duas não conversam. E para ver os netos, a Monique contou que chegou a criar um perfil falso nas redes sociais. Só assim que ela consegue ver o que a Bárbara posta das crianças. A Monique ainda fez um apelo para que possa conhecer os pequenos e disse que a briga foi por uma bobagem, que elas poderiam se entender. Mas a Bárbara não parece muito disposta. No começo desse ano, a influenciadora tornou público os conflitos com a mãe, até a decisão de romper o contato e bloqueá-la nas redes sociais. E aí, gente? Os netos devem ser colocados no meio dessa briga? Ou a Bárbara Evans deveria permitir que a mãe tivesse contato com as crianças? E aí, como é que você mesmo, como é que você resolveria esse impasse, hein? Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Arielle Nascimento, psicóloga. Obrigada, Arielle, boa tarde. Boa tarde. Kelly Andrade, advogada. Obrigada, doutora, também pela sua presença. E a gente recebe aqui, olha só, Elisângela Santos, que é vovó, né? Você se vê longe da sua neta? Boa tarde, Boa tarde. Roberta. Boa tarde a todos. Eu sou avó de 5 netos. 5? 5. Não me vejo sem os meus netos. Muito menos a que está aqui, né? No estúdio, né? Muito menos sem ela, né? Ela é a neta filha, né? Que mora comigo. Mas eu não me vejo sem os meus netos. Acho um absurdo, né? Eu acho que acaba impedindo o neto de ter o convívio da avó. De ter a avó, o papel da avó, dele ter uma avó. Daquela criança ter uma avó. Né? Muitas vezes as pessoas colocam as crianças em brigas que não são delas. Só de ver essa notícia, que a Bárbara não deixa a avó ainda, né, ter esse contato com os netos, independentemente dos motivos, mas o que isso te causa? Aflição. Me causa uma aflição. Eu sou aquela avó protetora, a avó que estraga os netos. Vovó Coruja. Vovó Coruja, onde os filhos precisam, deixa comigo. E eu, assim, sou apaixonada nos meus netos. E eu acho que a gente, como mãe, né, a gente tem algumas inúmeras falhas, mas aí com os netos a gente quer cobrir todas aquelas falhas que nós tivemos. Então, hoje, eu não consigo me imaginar sendo privada de estar na companhia dos meus netos. Doutora Kelly, isso é mais comum do que a gente imagina? Avós que não conseguem, por algum motivo, ter esse convívio, ter esse contato com os netos? Infelizmente é comum, sim, né? E por isso que a lei regulamentou, já prevendo essas situações. Porque, sobretudo, o direito de ter contato com os avós é da criança, é do neto, é da neta. Então, antes de ser um direito dos avós, é um direito das crianças, né? Dos netos e netas. E os avós, eles têm direitos e obrigações. Muito é falado sobre cobrar-se pensão alimentícia, que suplemente a pensão que o pai não está pagando suficientemente, dos avós, né? Paternos e maternos. Mas também esquecem que existem direitos também de visitar e conviver com os netos. Por isso, a lei estabelece que é direito do avô e da avó conviver com seus netos e regulamentar isso judicialmente. Então, é comum entrarmos com ações de visitação avoenga, o nome, inclusive, é esse, né? Em que nós pedimos que o juiz estipule dias e horários para que os avós possam ter contato e relacionamento com os seus netos. Isso é importante porque, em caso de descumprimento, inclusive o pai ou a mãe que impede esse convívio pode ser punido, penalizado com multa financeira. Então, a ideia é realmente proteger a criança, o direito dela de ter convivência com os avós. Arielle, diante disso, as crianças que ainda assim, mesmo tendo essa lei, as crianças que não têm esse convívio com os avós, de que maneira as pessoas que agem assim, impedindo esse convívio, esse contato, está prejudicando essa criança? Acho importante a gente lembrar que quando nasce um filho, né, quando nasce um bebê, não é só para aqueles pais, né? Nós humanos, a gente já nasce envolto, né, de uma geracionalidade, vamos colocar assim, que nos faz ser filhos dos nossos pais, mas também sobrinhos, netos, irmãos, primos. E quando a gente tem essa noção, né, de que ter um filho é abrir um pouco, né, a porteira para essa família extensa, isso nos convoca um pouco a refletir.
os nossos limites, as nossas relações, muitas vezes questões mal elaboradas mesmo, né, nessas relações de maternidade, mãe, filho, ou sogra, genro, né? Essas relações muitas vezes vêm à tona, se atualizam, né? Quando nasce um filho. E somos, como adultos, convidados, então, a olhar para isso. E esse é um problema, essa é uma questão, né? Quando a gente também tem a questão do diálogo como um tabu familiar, e isso não é raro, né? As coisas não ditas se fazem muito presente, né? E as crianças, como você perguntou, são muito sensíveis a esse mal entendido, a esse não dito. Isso dificulta muito a possibilidade de se relacionar, de elaborar, de cuidar de uma certa questão que às vezes as pessoas sabem onde que foi que brigou, o que foi que determinou, né, como no caso da entrevista. Foi uma bobagem familiar. Para ela, às vezes, foi uma bobagem, mas para o outro foi algo que ofendeu. Então, quando eu localizar não basta. É importante a gente ter essa maturidade de intervir, de conversar, e isso, sim, é uma possibilidade de dissolver um pouco esse mal-estar e abrir espaço para uma convivência. Não precisa de ser 100% a melhor de todas o tempo todo, mas onde ali há uma possibilidade dessa criança se relacionar, né, com esses avós. Tem aqui vários comentários já. Nossa, muitas vovós enfurecidas, muitas mães querendo também proteger. Tem aqui, misericórdia, sem minha neta, acho que não aguento. Minha neta nasceu há 20 dias, eu não me imagino sem ela, Deus me livre. Outra vovó fala, Deus me livre se acontecer comigo, minha neta já tem 6 meses. Eu sou loucamente apaixonada, costumo dizer que é meu amor com açúcar. É um sentimento diferente. Outra pessoa fala, Roberta, eu, Regina, já passei por isso. Brinquei com o filho e ele proibiu delas falarem comigo. No início foi difícil, mas com o tempo tudo foi resolvido. Graças a Deus, que bom que foi resolvido. Tem outro comentário aqui, isso é um pecado, uma filha fazer isso com uma mãe, ainda mais com os netos. Ai, gente, subiram os comentários, não para de chegar, aí vão subindo. Ó, tem outra aqui, triste, Roberta, os avós morrem em vida, netos são continuação da vida dos pais, são essência de como os pais deram certo, né? Agora, tem comentários também do outro lado, de outra situação que pode acontecer, às vezes a gente não sabe detalhes. Tem uma mãe que fala, dependendo da avó, acho que sim, os netos devem ser afastados, porque não é porque é vó, isso é sinônimo de bons exemplos. E tem uma outra pessoa que fala, eu vivo isso há 2 anos e minha filha me bloqueou em tudo, não tenho contato com eles e eu fico muito triste. Doutora Kelly, quando que a justiça entende de que não é um contato saudável? Bom, o objeto de atenção da lei é o bem-estar do menor. O que faz bem para ele e o que não faz bem. Então, o critério para definir se vai manter a visitação, se vai suspender a visitação, esse convívio, é esse, né? Realizado um estudo psicossocial, em que entrevista-se a criança, né, os pais, os avós, e verifica-se o que é melhor para a criança hoje, né? Sendo melhor para ela a convivência com os avós, será estipulado. Alguns casos estipulam durante a semana, outros nos finais de semana em que está com o respectivo pai, em caso de separação, né, ou mãe. Mas tem casos também de suspensão, né? Nós tivemos um caso bem clássico lá, em que a avó ela interferia, inclusive, a comunicação dos pais que eram separados. E ela ia pegar a criança para poder levar para o pai ter acesso, né? Ela quem buscava e levava a criança. E toda vez que ela ia, dava uma ocorrência policial, tirava uma confusão, uma briga, um tumulto. Então, foi constatado que a avó criava problemas. E aí o juiz determinou em sentença que ela não poderia mais buscar e pegar os netos para levar para o dia de visitação do pai, né? E, com isso, estabeleceu essa paz e harmonia na família, porque ela realmente gerava aquele conflito, né? Então, mas para isso tem que ser feito um estudo, né, para uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistente social, que vai aferir o que é melhor para a criança. Porque às vezes nessa de julgar o que é melhor para a criança, vêm os pais e fazem esse julgamento sob a visão única, unilateral, né, Arielle? Aí às vezes a gente vê uma mãe ou um pai fazendo o corte desse convívio de maneira unilateral. Tipo, ó, é a minha visão, é o meu pensamento e não. Só que, e para os avós? Isso também traz consequências emocionais? Acho que todo conflito familiar, quando ele não é passível de ser sequer
falado. Essa é a questão. Que conflito familiar, gente, tem toda família que tem ser humano. Só não tem onde não tem ser humano. Agora, a questão é como que essa família, essa geração, essas transgerações, elas aprendem a lidar com o conflito. Acho que essa que é a nossa atenção aqui hoje. Se a gente começa a abrir espaço para que o conflito ele possa ser lidado, ainda que seja um momento ali desagradável, uma conversa mais tensa, mas numa perspectiva de que a ideia dessa conversa, desse diálogo, é possibilitar uma continuidade com limites, muitas vezes são necessários de ser colocados, tanto da mãe quanto da avó, porque tem isso, tanto às vezes a avó não compreende um certo modo de cuidado, né, desses pais, mas também os pais colocam nesses avós muita responsabilidade com esse cuidado, mas não querem que dentro dessa responsabilidade ações próprias, espontâneas sejam feitas. Então, é muito difícil mediar isso. Então, de todo modo, conseguir colocar limites, conseguir colocar conversas é uma coisa que às vezes gera um mal-estar, mas é a possibilidade de ter uma continuidade das relações. Quando a gente não amadurece isso ao longo da vida, a capacidade da gente lidar com as diferenças de opiniões, sem isso ser motivo de um grito, de então vou sair do grupo, então vou te bloquear, né? Assim, isso ir para um rompimento, a gente aprende a dar continuidade para as relações. Se a gente não amadurece isso, a nossa única ferramenta vai ser essa que é primária, que não é amadurecida, que é então, aquela da criança, então não sou mais sua amiga, né? Então bloqueio e tal. Isso é um ponto mais o extremo, assim, né? Que a gente não precisa de chegar. Olha, tem pontos extremos aqui, viu? Tem gente falando, não quero me identificar, mas tem um irmão que casou e tem uma filha de 2 anos. Até hoje, a minha mãe não conhece pessoalmente a neta, por causa de birra do meu irmão. A criança vai crescer sem avó. Outra pessoa falando, estou passando pelo mesmo problema, meu genro nunca gostou de mim, sem nenhum motivo aparente. Criou toda uma situação para me afastar da minha filha e do meu neto também. Para finalizar rapidinho, como é que você resolveria uma situação assim? Olha, amando os meus netos do jeito que eu amo, mas eu acho que eu abriria mão, porque é uma decisão de cada um. Eu acho que Elisângela, não teria coragem de ir para a justiça e tal, com muita dor no coração e na alma, mas eu iria abrir mão. Ai, dor no coração mesmo, né? Olha, que as relações possam ser resolvidas com diálogo, né? Porque faz bem tanto para a criança quanto para os avós, esse contato, desde que seja saudável, né? Os avós também têm que ter limite. Tem que ter palavra limite. de vó, Os hein? avós Palavra têm que ter limite, de porque vó. muitas das vezes nós, como os avós, a gente acha que a gente sabe mais, né? Porque já passou por aquilo. Mas eu acho que a fala da doutora é assim, a gente também tem que saber o nosso limite. Tá O nosso tempo de certo. educar já passou. Beijo para vocês, obrigada, uma boa tarde, viu?